Olá, bom dia, tudo bem? Hoje, Salmo 105. A sequência dos últimos salmos, né? O 102 e o 103 são salmos difíceis. Difíceis de você viver, difíceis de você praticar. Por quê? Porque mexe aqui dentro com as nossas estruturas. Parece que nos sentimos quebrados e moídos, e justamente por isso, por essa sensação que nós temos e pela dificuldade que eu entendo, que é cumprir aquele salmo, não é fácil. Ali fala de nós caminharmos um caminho de perfeição, e não é fácil. Mas, quanto mais difícil for a nossa tarefa, a nossa missão, mais iremos perceber a pouca força que temos. Então eu tenho algo para fazer e a minha força é muito pequena, então eu percebo quão fraco eu sou diante daquela situação. E graças a Deus por isso, pois lá no Novo Testamento vai dizer que quando sou fraco, então é que estou mais forte, porque a força de Deus vai trabalhar junto comigo para suprir aquilo que me falta. Então os dois salmos têm essas características difíceis, sim, mas eles vão me aproximar e muito de Deus. É por isso que o Salmo 104 trata isso. O salmista agora está falando de um Deus com características que ele não tinha falado então. Porque quando nós aprendemos a caminhar, nos permitimos ser moldados por Deus, ser transformados, porque Ele chama a todos do jeito que estamos, mas pela graça, amor e misericórdia, Ele não nos permite ficar da forma que nós estamos. Ele vai caminhar conosco, porque Ele fez todas as pessoas, homens e mulheres, ao longo da Bíblia, caminhar com Ele. Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, os profetas, todos eles. Jesus então vem, chama os discípulos e você vai lendo a história, ele não para de andar de um lugar para outro. Deus nos chama para caminhar com ele e ao longo da caminhada seremos transformados. Agora no Salmo 105, traz algo interessante, justamente a partir disso. O Salmo 105 vai falar conosco de aliança estabelecida, de homens com Deus. Porque diante de uma aliança, cabe a nós um compromisso e uma responsabilidade de honrar essa aliança. E isso que Deus está fazendo, Ele está dizendo, olha, o Salmo 105 vai me mostrando pessoas que assumiram compromisso com Deus, que assumiram e tiveram uma aliança com Deus. Quem eles eram antes da aliança? O que eles fizeram foi aliança e quem eles se tornaram depois dessa aliança. E o texto vai dizer, esse é o Salmo 105. Salmo 105. Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Sobre a alegria já comentamos em alguns outros salmos, existe algo poderoso aqui, o ato de nós nos alegrarmos diante do Senhor. Buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Lembrai-vos das maravilhas que ele fez e dos seus prodígios e dos seus juízos dos seus lábios. Vós, descendentes de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Talvez a gente pense assim, puxa, mas eu não tenho nada a ver com Abraão, não tenho nada a ver com Jacó. Temos sim, a Bíblia diz que Abraão, ele é o pai da fé, ou seja, ele se torna o pai de todo aquele que crê. É por isso que na Bíblia, quando você vê falando sobre Abraão e a sua descendência, você está incluído ali, porque todo aquele que crê, é como se a Bíblia dissesse, o primeiro que creu lá atrás foi Abraão. E agora todo aquele que crê é como se entrasse nessa linhagem de Abraão. O que ele está dizendo aqui? Todos os descendentes de Abraão, nós, filhos de Jacó, seus escolhidos, somos nós. E aí ele continua dizendo, ele é o Senhor, o nosso Deus, os seus juízos permeiam toda a terra, em todo lugar estou debaixo das leis dos juízos do Senhor. Lembra-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou para 1000 gerações. Ou seja, o Senhor tem uma palavra. O Senhor tem uma palavra. E Ele vai fazer cumprir a palavra dele. Nós estamos aqui. Se nós nos apegarmos a essa palavra, eu entro em aliança com o Senhor. Ele é fiel à palavra dele. Aqui o Senhor
a palavra, e aqui somos nós. O Senhor está dizendo, eu vou cumprir a minha palavra até o final. E se eu me apegar à palavra e viver a palavra, as promessas de Deus se cumprem sobre mim. Deus não é assim fiel a mim por algum motivo. Ele é fiel à palavra dele. E quando eu tenho a palavra dele em mim, ele cumpre a palavra dele e celebra aliança comigo pela palavra dele que está em mim. É a palavra o segredo. A palavra, a meditação na palavra, o conhecimento da palavra. Esse livro é o segredo. O texto continua, da aliança que fez com Abraão e do juramento que fez a Isaque, o qual confirmou a Jacó por decreto e a Israel por aliança perpétua, dizendo, dar-te-ei a terra de Canaã como o quinhão da vossa herança. Então eram eles em pequeno número, pouquíssimos e forasteiros na terra. O Senhor está dizendo, eu peguei um povo pequeno na terra, transformei numa grande nação. Tiveram grandes e poderosas vitórias ao longo da história. Por quê? Porque Deus celebrou com eles uma aliança baseada na sua palavra. E é isso que o texto vai dizendo. Ao longo do Salmo 105, ele vai estar falando de Abraão, de Isaque, de Jacó. Ele vai falar também de Moisés. Olha o verso 18. Olha o verso 17. Adiante deles enviou um homem, José, vendido como escravo. Pare, José vendido como escravo. Você deve conhecer essa história. Cujos pés apertaram com grilhões, a quem puseram ferros, até cumprir-se a profecia a respeito dele, ou até cumprir-se a palavra sobre a vida de José. O rei mandou então soltá-lo. Então perceba, José tinha uma palavra. Essa palavra foi cumprida. Quando a palavra é cumprida, ele é solto da prisão. E agora que ele é solto da prisão, o rei mandou salvá-lo. A história continua e vai dizer que ele se tornou o homem mais importante do Egito. O tempo passa, o Egito transforma Israel em escravos. E olha o que diz o verso 28. Enviou-lhes trevas. Verso 26. Lhes enviou Moisés, seu servo, e Arão, a quem escolheu, por meio dos quais fez entre eles os seus sinais e maravilhas na terra de Canaã. Enviou trevas e tudo escureceu, e Moisés e Arão não foram rebeldes à sua palavra. A questão que fica é, por que Deus escolheu Moisés? Por que ele escolheu? Ele viu algo em Moisés? O que ele viu em Moisés foi a vontade de servir a Deus, a vontade, o desejo de ser fiel a valores e princípios. Quando Deus apresenta a palavra, Moisés fala, essa palavra vai mudar a minha vida e eu viverei a partir dela. Esse é o motivo de Deus ter escolhido Moisés. E o texto vai continuando. E lá no final, verso 45, fala o seguinte, que o Senhor deu à nação de Israel terras das nações e eles se apossaram do trabalho dos povos para que lhe guardassem os preceitos e lhe observassem as leis. O Senhor pegou Israel, um povo tão pequeno e sem expressão, fez com que eles vencessem povos muito maiores, tomaram a terra. E tudo isso ao final, no último verso, vai dizer para que eles guardassem os preceitos e observassem as leis. O segredo do nosso relacionamento e daquilo que conquistaremos nessa terra significa aliança com Deus, compromisso com Deus. Quando eu me apego à palavra e a palavra está em mim, Deus cumpre a palavra dele que está em mim. Esse é o segredo. Esse é o segredo. Então não se importe com nada, não se importe com as suas condições, não se importe com as suas possibilidades, não se importe com as suas limitações, porque o Deus do impossível se apresenta para cada um de nós, para nos convidar a caminhar com Ele, nos entrega a palavra pela qual viveremos e Ele assina embaixo dizendo, se apegue à minha palavra e a minha palavra, através da sua vida, você vai viver maravilhas na terra. Possamos viver maravilhas na terra. Que Deus te abençoe no dia de hoje, hoje e sempre, em todas as áreas da sua vida. Que essa palavra se torne uma vida poderosa e abundante, fluindo do seu interior, em tudo aquilo que você fizer. E que o Senhor possa moldar a sua mente, o seu coração, seus pensamentos, o seu falar e os seus olhos. Que Deus te abençoe em todo tempo. Em todo tempo. Amém.